Meus irmãos, bom dia. Que Jesus abençoe-nos a todos nós. Bem, meus queridos amigos, hoje na palestra da semana iremos conversar com vocês sobre as leis morais da vida. Djalma Farias, aquele que foi o Kardec pernambucano, dizia que bastaria uma semana de evangelho para que não errássemos por toda uma existência. Claro que o professor Djalma Montenegro Farias usou o verbo bastaria no tempo certo, porque ele era sabedor de que precisaríamos, pela nossa imperfeição, de bem mais tempo que isso. Joana de Ângeles, a veneranda mentora do nosso querido Divaldo, ela afirma que as leis morais da vida são impostergáveis e que ela se encontra dentro da consciência de cada criatura. Então, essas leis morais foi trazida por Deus à Terra através das suas revelações. Os selvagens adoravam Tupã, o deus do raio e do trovão. Os atlantes, astecas e egípcios adoravam o sol como centro criador da vida física. Os judeus amavam Jeová, o Deus guerreiro que protegia a raça eleita. Os católicos, falo evidentemente aqui nos católicos remanescentes, adoravam um velhinho de barba branca que morava nos céus. Os espíritas, quando Allan Kardec lança um novo paradigma através do ensinamento dos espíritos imortais, passamos a acreditar em Deus como a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Então, Deus, na sua terceira revelação, que é o Espiritismo, através dos espíritos superiores, os missionários de Deus, traz à Terra as 10 leis morais contidas em O Livro dos Espíritos. A primeira lei, meus irmãos, vamos a partir de agora fazer um voo rasante por cada lei moral. A primeira lei, a lei de adoração, é aquela que é o nosso dever primeiro de adorar a Deus. Nós proclamamos tudo o que fazemos, temos esse costume. Fazemos um quadro e dizemos, fui eu que fiz. Fizemos um poema e com toda justiça mostramos aos outros e dizemos, fui eu que fiz. Mas olhamos o universo, meus irmãos, essa casa planetária é tão perfeita e temos o desplante de dizer que Deus não existe. Mas, meus queridos amigos, não há segurança fora de Deus. Deus é a nossa rocha eterna. Paulo de Tarso, esse gigante de sabedoria, vaso escolhido por Deus, dizia, nele, em Deus, somos, existimos e nos movemos. Então, se Deus não fez o mundo, precisamos achar o responsável por acontecimento tão sábio e lógico, porque o acaso não teria condições de fazê-lo. Seria o mesmo que jogar uma bomba na sala de aula e dali, daqueles detritos, surgisse um dicionário completo. Então precisamos adorar a Deus como essa inteligência maravilhosa, causa cáusica do universo. A segunda lei, meus irmãos, é a lei do trabalho. Somos depositários dos bens da vida que Deus nos proporcionou para administrarmos e proporcionarmos o bem aos nossos semelhantes. Conta uma lenda chinesa que uma esposa pediu ao seu marido um casaco novo. E o marido perguntou, o que foi que você fez com o casaco velho? Ela disse, eu fiz uma coxa. Ele volta a perguntar, e o que você fez com a coxa velha? Ela respondeu, eu fiz uma fronha. E ele perguntou, o que fizeste com a fronha velha? Ela respondeu,
Eu fiz um pano de chão. E ele ainda perguntou: e o que fizeste com pano de chão, velho? Ela respondeu: eu fiz um esfregão. Aí ele deu o casaco novo, porque ela sabia aproveitar tudo. Assim, Deus espera de nós que saibamos aproveitar os bens que a vida nos proporcionou. O velho Onassis, aquele mesmo magnata grego que teve uma fé com Jacqueline Kennedy, quando ele perdeu seu filho Alexandre, com muita sabedoria ele disse: perdi a minha única fortuna. Então, compreendamos que a lei do trabalho, em substância, é algo muito maior do que apenas fazer e ganhar dinheiro, mas sim proporcionar o progresso individual e da coletividade. A terceira lei, meus irmãos, a lei de reprodução. Frei Clemente, um irmão nosso religioso do campo católico, ele diz uma coisa com muita beleza e justeza: se você quer ser feliz, não case. Agora, se você quiser tornar o outro feliz, então se case. Mostrando que o casamento é um compromisso de amor. Porque se você quer ser feliz sozinho, então vai comer uma picanha sangrenta ali na esquina e deixar o parceiro ou a parceira sozinhos. É aquilo que a gente chama da solidão acompanhada. Mas a reencarnação é o objetivo da união, do casamento também. E hoje, em época de uma sociedade hedonista, onde o aborto é cometido a céu aberto. E ainda alguns formadores de opinião fazem apologia do aborto. Durma-se com barulho desses. É sempre o sexo mal canalizado e o ser humano querendo combater os seus efeitos. Porque, meus queridos irmãos, ante essa lei maior de reprodução, o sexo sem amor é fedor apenas. O sexo, diz o querido Emmanuel, foi colocado abaixo do cérebro para ser por ele conduzido. Mas o que vemos? Uma revolução dos frustrados querendo colocar o sexo na cabeça. A pessoa leva uma topada, sexo. Desabotou um botão da camisa, sexo. Tudo é por causa do sexo. Então a sociedade erotizada, desfigurando completamente a lei de reprodução. A quarta lei, a lei de conservação. Precisamos conservar o nosso corpo, o santuário do Espírito, e sermos aquilo que o Espírito André Luiz diz, um completista, aquele que reencarna para viver um certo tempo e cumpre aquele tempo a que veio viver na Terra. Dom Casmurro tem um pensamento belíssimo quando ele diz: o primeiro cabelo branco é o telegrama da velhice. O tempo passa, a nossa máquina de viver na Terra vai se desgastando por fadiga de material. Conta-se que um súdito de 152 anos na Inglaterra vivia numa floresta, comendo frutas, muito bem. O rei, sabendo que havia um súdito com 152 anos, o chamou para a corte. E ele começou a beber aquelas bebidas granfinas, aquelas comidas. Um ano depois morreu de indigestão. Foi enterrado solenemente na abadia de Westminster. Então, mostrando com isso que a vida em contato com a natureza é aquilo que a humanidade precisa retomar. Que a vida sofisticada afeta essa lei de conservação. A quinta lei, meus irmãos, a lei de destruição. Sim,
Então é inegável, ninguém quer a destruição. Mas, por exemplo, na natureza, depois que ela passa, a vida ressurge como nunca dantes e de forma inimaginável. O que não pode haver é a destruição abusiva. Quando Estados Unidos e a União Soviética começaram a namorar, ficaram todos felizes. Ah, acabou a Guerra Fria. Mas num mundo belicoso como o nosso, acabou a Guerra Fria para começar a Guerra Quente. Então, naqueles lugares agora, todos se matando por orgulho de raça e até de religião. Isso é uma forma abusiva da lei de destruição. A sexta lei, a lei de sociedade. Roger May, psicólogo americano, diz uma grande verdade. O homem em busca de si mesmo é a obra deste autor psicólogo americano, onde ele afirma que o homem perdeu o seu próprio endereço. Por isso, vivemos a hora do vazio existencial. É verdade. O homem foi feito para viver em sociedade, se relacionar, mas vivemos a era do individualismo. Meus irmãos, momentos de solidão é fundamental. Não se discute, mas a solidão o tempo todo é insuportável. O homem vive na terra, em sociedade e até no mundo espiritual, como André Luiz revela em toda a sua coleção Nosso Lar, dando um banho, uma aula do que seja aquilo que se chama a sociedade espiritual. Sétima lei, a lei do progresso. Então, o homem ou a mulher que nesse momento tiver medo do ridículo, não avançará espiritualmente. Então não tenham medo do ridículo nesse momento que se fala tanto em progresso, de você ter uma filosofia de vida, o ideal maior de existência, não esse progresso que querem empurrar em nossas gargantas adentro, meus irmãos. Dr. Paul Gibier, médico e sociólogo contemporâneo de Kardec, afirmava: o único conceito absoluto é que tudo é relativo. Grande verdade essa. Porque tudo nesse universo de Deus está fadado à lei do progresso. A lei do progresso verdadeira, do progresso que se encaminha para o bem da humanidade. A oitava lei, meus irmãos, a lei de igualdade. Somos todos iguais perante a Deus. Por isso, meus amigos, na subida, trate bem a todos, porque na queda passarás por todos. Então, a solidariedade, a tolerância é uma questão de sobrevivência para todos nós. Um indivíduo, certa feita, disse a Chico Xavier: Chico, eu não vou cair nunca, Chico. Você vive a repetir isso? E o Chico, no primeiro momento assustou-se e lembrou-se que realmente diz isso. Mas aquela frase não estava inteira ali. E Chico repetiu para o indivíduo: sim, é verdade, eu não vou cair nunca. E ele disse: mas Chico, isso é orgulho seu, Chico Xavier. Que história é essa que você não vai cair nunca? E o Chico disse: meu amigo, eu não vou cair nunca, porque nunca me levantei. Eu sou um verme que rasteja. O Chico revelando aí a sua grande humildade. Ele que, como ninguém, se igualou ao seu semelhante, jamais com a postura de superior. Confúcio, na China milenar, dizia: trate o príncipe pela majestade de sua posição, mas trate o mendigo pela nobreza de seu sofrimento.
dando-nos a ideia mais uma vez de que realmente, definitivamente, somos todos iguais. A nona lei, a lei de liberdade, mas a verdadeira liberdade. Lembramos novamente de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, quando ele, com a grandeza da alma, finalizando a sua missão, ele dizia: não há maior liberdade do que ser escravo de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, o que vemos, meus amigos, tem muito liberto por aí, que bate no peito dizendo que é livre, mas que são escravos da maconha, do álcool, da sexolatria. Faço porque a TV manda, faço porque todo mundo faz, mas isso não é liberdade. Essa liberdade é escravidão. Então, espírita, não seja Maria, vai com as outras. E hoje vemos a mídia sem Deus, de forma subliminar, mandando um comando para as mentes das pessoas: roubem, matem, prostituam-se, projetando no inconsciente de cada qual, por osmose, esse comando. Por isso que precisamos inverter isso e falar no bem, no bom, no nobre, viver o bem, o bom e o nobre. Porque essa é a verdadeira liberdade, não confundida com a libertinagem. A 10ª lei, a lei de justiça, amor e caridade. A justiça, meus amigos, ela às vezes não vem a cavalo, ela vem a tartaruga, mas não falha nunca. Pega o indivíduo no tempo e no espaço. Então a justiça divina se patenteia através da reencarnação. Mas essa lei é de justiça, amor e caridade. Lembrando o ensinamento de Emmanuel, até para aqueles que administram e dirigem as pessoas, as nações, o Emmanuel afirma: precisamos dirigir com amor, administrar com Jesus. Esse sentido da caridade no campo da administração. E o amor, a lei de justiça, amor e caridade, incita o amor. E lembramos de Al Capone, porque, meus irmãos, até Al Capone tinha mãe. Porque todo ser humano, até um criminoso, precisa de amor. Encerramos lembrando Paulo, apóstolo, quando ele afirma na sua paz e tranquilidade de um ser consciente, de um homem integral que ele foi: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele mesmo terá que colher. Indo concorde com o pensamento do querido italiano Pietro Baldi, a lei de Deus, quando ele afirma nessa obra portentosa que a humanidade precisa descobrir, de uma vez por todas, que existem leis e existem leis. Se a humanidade não se der conta e não começar a compreender isso, ela terá tanto sofrimento, mas tanto sofrimento, que acabará por compreender que existem leis. Então, meus irmãos, esse foi o nosso voo rasante pelas 10 leis morais da vida, exaradas em um livro dos Espíritos, através desses maravilhosos amigos espirituais que trabalharam na codificação kardeciana. Então, desejando a todos vocês um domingo de paz e de tranquilidade, desejamos do fundo da alma que vocês sejam felizes, compreendendo a realidade da vida. Então,
paz e bem. Que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.